Encontro 54, dia 18, né? 18 de março de 2018. Esse é o Evangelho, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 25, necessidade da encarnação. Capítulo 4? 4:25. Necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Resposta à pergunta. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja ação Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida com a primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha e, tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. Item 26, nota. Uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência, senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual então menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede aquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim acontece com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo, pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor, de uma só vez, os degraus intermédios que os separam dos mundos superiores. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se, na Terra, todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si, nem para outrem. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso,
estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. O Evangelho fala de encarnação, ressaltando que a reencarnação é uma etapa do desenvolvimento. Não é necessariamente um prêmio, não é um castigo, mas simplesmente algo natural da evolução dos espíritos, né, no planeta. Eles vêm sempre para se aperfeiçoarem, se refinarem em seus atos, em suas atitudes, em suas sucessivas vidas, também criando diferentes experiências com espíritos familiares, né? Que muitas vezes vêm em sucessivas vidas reforçando os laços de proximidade e afinidade. E aparentemente esse trecho do Evangelho ele vem responder a uma certa ideia de que uma encarnação, né, de que o espírito só viria de novo à Terra, né, só reencarnaria se ele tivesse sido um mau espírito, tivesse tido uma má vida, e que nesse sentido a reencarnação seria um castigo. E aí, usando vários exemplos de reencarnações, até de encarnações curtas, o Evangelho faz o questionamento de qual seria o proveito de uma encarnação breve, né, de uma encarnação em que o espírito retornou ao mundo espiritual ainda enquanto criança ou enquanto bebê, em curto tempo, se fosse apenas senão uma etapa natural de refinamento da evolução desse espírito. Só uma observação. Por que será que ele fala em encarnação e não em reencarnação? Necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição, senão espíritos culpados querem ser. Aqui embaixo, na segunda linha do parágrafo, que ele vai falar em reencarnar. Boa observação. Sendo que a reencarnação é um dos pilares da doutrina kardecista, né? É um dos pilares do espiritismo. Mas qual que é o seu incômodo? Porque ele não fala na necessidade da reencarnação. No título. Ele fala em encarnação. Eu tenho a impressão que no item antes, imediatamente anterior, ele está perguntando, ele fala quais os limites da encarnação. Então eu tenho a impressão que por continuação do assunto. Da encarnação é reencarnação, não é isso? Ele está falando, pelo que eu estou entendendo, ele fala por que o espírito encarna, porque ele passa pelo processo porque ele passa pelo processo de encarnação na Terra. E aí essa pergunta da necessidade da encarnação seria uma continuação. Então seria dessa ideia. Reencarnação. A reencarnação é a encarnação do mesmo espírito, acho, não é isso? Não, o que eu estou questionando é o próprio título. Sim, mas todo mundo reencarna, não encarna. Sim, a gente sabe, mas por que aqui não está? É isso que eu... Não, porque ele explica aí o que é a encarnação. Com o processo, acho que seria a mesma ideia de se perguntar para o espírito, para que serve para o espírito encarnar? E aí ele não está tratando de um espírito só individual. O ato, não a sequência. Não, né? A sequência. É o ato, não a sequência. Não é o individual, aquele indivíduo, o espírito que encarna várias vezes. É só o processo para o espírito em geral. Porque no parágrafo que começa a passagem dos espíritos, ele conclui dizendo assim, é assim que, por sua obstinação, podem prolongar
indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo. Então eu acho que ele está falando encarnação, assim, a primeira vinda do espírito. Eu não enxerguei assim. Eu acho que a encarnação é o processo que o espírito vem para voltar para a Terra. Eu acho que eu entendi isso. Eu entendi assim, né? Por que, né, ser mais genérico se o elemento central da doutrina é a volta? É que eu acho que encarnação incorpora a reencarnação. Encarnação é um conceito mais amplo do que só reencarnação. A reencarnação envolve que você já esteja aqui, a encarnação não. A encarnação pode ser a primeira vinda, não sei. Não sei se é só a primeira, acho que qual é a necessidade das várias encarnações, tá? Eu não sei, o processo de encarnação, né? Do espírito passar pela Terra como matéria. Mas eu não vi como diferente. Isso é a encarnação. Sim. É o espírito vindo para a matéria. A reencarnação é esse mesmo espírito voltando, tendo desencarnado, volta. Então ele reencarna. Sim. Eu acho que é isso. Mas acho que sim. Mais ou menos. Só um adendo. Eu estou tentando encontrar um texto aqui que eu li. Outra coisa interessante. Eu queria ler para vocês. Você vai falar o texto? Não, eu estou procurando. Aparecer, ele fala. Outra coisa interessante é que ele fala aqui que o espírito, para evoluir, ele pode encarnar em vários planetas, né? Então não é só aqui. Sim. Ele evolui ou evolui. Certo? Fala que estagna. Não evolui, fala que estagna. Estagna. Não, que ele evolui de planeta, quer dizer, ele vai para outro planeta. Sim. Quer dizer, está estagnado e desce para aprender mais. Para evoluir mais. É porque ele não anda para trás, né? Ele volta para aprender. Sim. Não é que ele evolui. Ele volta para um planeta inferior para aprender mais do que parte de onde ele já está. E cumprir a missão que ele tem que cumprir. E pode ir para outros planetas, quer dizer, não é só aqui, nas várias moradas do Pai. Os exilados de Capela, que vieram de Capela para cá. E não é só de Capela, tem de outros também. A gente já viu isso. Os 20 mundos aí. Exilados por amor, Jornada dos Anjos, e vai por aí afora. Achou, André? Pareceu. De quem então, é o texto? É o Evangelho de Sebastião Mota, do Santo Daime. E ele tem uma parte aqui que eu li essa semana que eu achei interessante, porque pela mitologia do Santo Daime, o propósito de vir, de você reencarnar, tudo é você obter o que ele chama aqui de firmamento interior. Firmamento interior. Firmamento interior. Particularmente essa semana teve várias situações em que eu me vi refletindo sobre isso, né? Por que a gente está aqui, por que a gente passa pelas dificuldades e tal. E aí veio várias leituras que eu faço, li isso aqui que eu achei interessante. Então a primeira coisa a colocar é que assim, é uma maneira de se colocar mais rústica, mais simples, né? Bem típica assim, das pessoas da floresta. Então ela não tem o mesmo rebuscamento, não tem a mesma sofisticação de um texto espírita, tá? Mas eu acho que o valor é igual ou ainda maior de qualquer outra coisa que a gente lê. Ele diz o seguinte: firmamento interior. Quem só vive da escrita não vai aguentar a marreta. Vamos tratar de se preparar. Por isso vou tocando a minha missão aquilo que me entregaram. Onde está a semente, tem que nascer, não é? Mas se não for pelo vento, não nasce. Se não tiver um mensageiro, especialista, para aplicar a coisa, para esse conhecimento brotar, não sai nada. Por exemplo, para ficar só ali como alguns lá do Alto Santo, o que é que deu até agora? Nada. Na época do sufoco, esconderam até o daime. Tinham os homens cheios de medo de ser morto, medo disso, medo daquilo. Então não nascesse. Aqui é para ter coragem. Se é para morrer, morre. Vai tomar outro corpo, isso aqui é interessante, mas não mata o espírito, que é pior. Sim. Então vai tomar outro corpo, mas não mata o espírito, que é pior. Muitos membros vêm até nós buscando a si próprios, mesmo que digam que querem estudar o daime.
Na verdade, não estão me procurando nem procurando ninguém. Cada um que vem aqui está procurando a si mesmo. Se não se acha, é porque não quer. É porque o apelo do mundo é muito forte e o eu dele ainda está encolhido. Enquanto a matéria não tem o conhecimento daquilo que realmente está nela a vida toda, não renasce e vai se acabar bem apurada. O bom é quem sente logo o seu eu, se aproxima dele, muda logo de situação e procura logo ser um homem limpo, tanto em carne como em espírito, com a própria roupa de apresentar-se. Esse aí está mais próximo de ter o conhecimento do que aquele que chega tão enrolado com uma coisa que o eu está no ventre da própria imagem. Olha isso. Chega tão enrolado com a coisa que o eu ainda está no ventre da própria imagem, que é aquela ideia da irmã Dufour, da imagem exagerada de nós mesmos. Bate, 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 bate e não nasce. Belisca, mas não sai da casca. Então, quando vai para debaixo do chão, é um aborto, né? Então, essa é uma imagem muito forte do Santo Daime, a ideia de você ser um aborto da Terra. Então, você nunca se consolida dentro do processo reencarnatório como alguém que vem cumprir sua missão efetivamente. Então, você nasce, mas como não cumpre a missão, é como se a Terra tivesse efetuado um aborto de, né, uma oportunidade. Mas aquela pessoa que busca ela mesma, dentro de si, busca logo o céu estrelado, como eu. O céu do meu espírito que está cheio de estrelas, cheio de luz, tem uma capacidade imensa. A matéria não é de nada, apenas é um membro para receber e dar para os outros, para soltar o conhecimento para os outros que querem escutar e também buscar. Porque se busca, é com luta. Nós já temos este bocão, logo mais lá se vem. Eu não digo a vocês mais coisas porque eu quero que vocês venham me dizer. Não é para eu aprender de vocês, não. É para vocês dizerem e eu poder dizer, você está comigo. Mas, se só me traz besteira, você não está comigo ainda não. Então, aí no fim, ele continua, né, desenvolvendo. Mas eu acho que a ideia é muito parecida, apesar de ser, né, um formato diferente, né, de ter esse conteúdo da reencarnação como sendo a busca desse firmamento interior. E o que eu acho interessante é essa ideia, né? Não tem projeto, não tem nada pré-determinado, você tem uma missão, você tem um acordo aqui, você vai cumprir ou não, né? Cabe a você seguir essa rota e ver se você vai atingi-lo em si ou não. É um projeto que mas eu achei essa imagem, né, muito forte, de você, né, estar ainda no ventre da sua imagem. A hora que eu li isso, eu falei, nossa, preciso compartilhar com eles lá, porque eu acho, é bem sucinto, né? E eu acho que diz muito. Assim, a diferença entre o que a gente acha que é a nossa reencarnação e o que efetivamente é o espírito nessa reencarnação, que a gente só vai saber, né, depois quando sair daqui. Que entra esse propósito. Eu acho que quanto mais você conseguir aproximar a imagem que você tem de você do que você realmente é, acho que as encarnações e as missões ficam mais evidentes, ficam mais claras. Sem humildade, sem excesso de orgulho, né? Sem também excesso de baixa autoestima, assim por diante. Certo. Alguém mais?